Olá pessoal, espero que estejam bem. A gente vai continuar nossa matéria de análise falando sobre ponto de acumulação. Começaremos aqui pela definição de ponto de acumulação. A gente vai tomar aqui um subconjunto dos reais e um certo A pertencente aos reais. Veja agora que ponto de acumulação não necessariamente é um ponto do conjunto, ok? A gente vai tomar um A em R. A gente vai dizer que esse A é um ponto de acumulação de X se para todo epsilon maior do que zero existe um X em X tal que esse X está na bola de centro A e raio epsilon menos o A. Vamos fazer um exemplo para a gente entender o que é isso? A gente vai dizer, tá aqui, um conjunto X e vamos supor que tá aqui o ponto A, tá? Então, veja que qualquer bola que a gente coloque ao redor de A, que aqui, ó, para todo epsilon maior do que zero, qualquer bola que a gente coloque ao redor de A, eu vou ter pontos de X que não são o A, ou seja, a bola de centro A e raio epsilon menos o A, todo esse conjunto azulzinho aqui sem o A, tá? A gente pode colocar aqui, eu queria desenhar aberto em A aqui, tá? Sem o A, tem elementos do conjunto X, ok? Então, essa bola sem o A tem aqui elementos do conjunto X, tem um xizinho aqui. Por exemplo, se a gente toma o nosso querido intervalo 0,1. Veja que agora a gente não pode fazer igual o ponto de aderência, né? Que a gente pega o ponto do conjunto, pega uma sequência de pontos que é identicamente igual a ele, convergindo para ele, e ele é um ponto de aderência. É diferente, porque lá a gente tinha que o ponto ser do conjunto já era suficiente para ele ser um ponto de acumulação. Aqui, se a gente faz, por exemplo, união com 3, veja o que vai acontecer aqui. A gente tem aqui o intervalo aberto em 0, aberto em 1, aqui a gente tem o 2 e aqui a gente tem fechado em 3. Esse aqui é esse conjunto X aqui que eu desenhei na reta. Veja que quando eu pego o 1, é igualzinho eu fiz com o A, né? Lá em cima na definição. Qualquer bolinha que eu pegue ao redor do 1, tem aqui, ó, um xizinho que é um elemento de X, ok? Agora, quando eu pego o 3 está em X, beleza. Só que toda bola, não toda bola que eu pego, né? Mas tem uma bola que eu pego aqui, por exemplo, essa bola grandona aqui, se eu pegar uma bola com raio epsilon bem grandão, eu tenho pontos de X, né? Que tá dentro dessa bola, aqui, né? Azul, né? Azul. Mas precisa ser na definição para todo epsilon maior do que zero. Então, se eu pegar um epsilon aqui menor do que 1, por exemplo, essa bola aqui, essa bola de centro 3 e raio 1, né? Se eu tomar epsilon igual a 1, eu vou ter que essa bola aqui, interseção, né? Primeiro, né? Menos o 3, interseção com o x, ela é igual a vazio. Se não for o 3, se não for o próprio 3, não tem nenhum outro elemento de x aqui dentro dessa bola de centro 3. Eu coloquei aqui raio 1, mas vamos colocar raio meio, tá? Porque eu coloquei entre o 2 e o 3, então o raio aqui é só um meio. Não tem outro elemento de x dentro dessa bola azul aqui, senão o 3. Só que para ser ponto de acumulação, a gente tira o 3. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer saber se tem pontos do conjunto X acumulando próximos do 3, se tem pontos de X aqui tão perto do 3 quanto eu queira, tá? Mas nesse caso aqui não, né? O 3 é um ponto isolado, ele não é um ponto de acumulação. Já o 0, todos os pontos aqui do interior, o 1, eles são pontos de acumulação. A gente vai ver uma proposição que vai dar pra gente um jeito mais fácil da gente caracterizar ponto de acumulação.
enquanto a gente não tem ainda essa proposição, um jeito da gente mostrar que zero é ponto de acumulação de x, a gente pode fazer, né, do mesmo jeito em que a gente fez no vídeo anterior para mostrar, né, que zero era um ponto de fronteira do conjunto 0, 1. Porque o zero não estava em 0, 1 e a gente tinha que sempre que conseguir alguém que tivesse na bola de centro 0 e raio epsilon interseção com x, né? Isso aqui tinha que ser diferente de vazio. Nesse caso aqui, né, a gente precisa que exista, né? Precisa existir um x que pertence à bola de centro 0 e raio epsilon menos o 0, né? Interseção com o x, tá? Para o 0 ser ponto de acumulação, sempre tem que ter algum elemento de x aqui dentro dessa bola. Ou seja, isso aqui precisa ser diferente de vazio, ou eu escrevo diferente de vazio, ou eu escrevo que existe um x aqui dentro. E o jeito de fazer isso basta tomar, né? Basta tomar o x, né? Posso colocar x0, igual eu fiz no outro vídeo, igual ao mínimo entre epsilon sobre 2 e 1 sobre 2. Lembra que eu expliquei direitinho? Quem não viu, volta no vídeo e vê por que esse x0 aqui sempre está na bola de centro epsilon menos o 0, interseção com x, tá bom? E agora vamos ver a proposição então, para a gente ver como é que fica a gente mostrar isso pela proposição. Então, antes disso só, vamos ver que a notação que a gente usa para ponto de acumulação. O conjunto de todos os pontos de acumulação de x é chamado de derivado de x, e por causa disso ele é denotado por x'. Então, a gente pode dizer aqui que x' vão ser todos os elementos de R, tais que, para todo epsilon maior que 0, a bola de centro A, né, que é esse A aqui, e raio epsilon, menos o A, interseção com x, é diferente de vazio. Então, a gente vai denominar por x' conjunto dos pontos de acumulação de x. Agora, enfim, chegamos na proposição, da qual eu falei, e ela diz o seguinte: são equivalentes. A pertence ao conjunto dos pontos de acumulação de x. Para todo n pertencente aos naturais, existe uma sequência xn de x, tal que xn está na bola de centro A e 1 sobre n, e raio 1 sobre n menos o A. E é equivalente a dizer que existe xn uma sequência, tal que xn é diferente de A para todo n e que xn converge para A. O que essa proposição está dizendo para a gente? Se a gente, né, daqui para cá é pela própria definição, como pela definição, né, de ponto de acumulação, é que para todo epsilon, né, para todo epsilon, essa bola aqui de centro A raio epsilon menos A, interseção com x, né, diferente de vazio, então vai existir um x e a gente pode pegar o epsilon igual a 1 sobre n, e chamar o xn, é o x que vai existir para esse epsilon igual a 1 sobre n, aqui, né, nessa interseção aqui da bola de centro A e raio 1 sobre n menos A e x. E cada vez que a gente vai fazendo o n crescer, o que está acontecendo? A gente está conseguindo um certo elemento de x mais próximo de A. Então, veja que o 2 ele sai da definição. E uma consequência do 2 é a gente acaba construindo uma certa sequência em x de elementos diferentes de A, porque a gente está pegando o xn aqui dentro dessa bola menos o A, tais que o xn converge para A, porque a gente está espremendo, a gente está aumentando o epsilon cada vez que a gente manda o n, cada vez que a gente aumenta o n, cada vez que a gente manda o n para infinito. Então, a gente consegue essa sequência de pontos de x sem ser o A, tal que essa sequência converge para A. Veja bem, quando a gente falou, né, do exemplo lá,
do intervalo aberto em 0, 1, mais o ponto 3, veja que o 3 ele não é um ponto de acumulação, como eu falei, né? E não existe nenhuma sequência de pontos aqui de x convergindo para o 3, não tem, eu não consigo. Por quê? Porque o 3 está longe do resto do conjunto. O único elemento que tem aqui é o próprio 3. Para pontos de aderência, eu podia usar o 3, mas para pontos de acumulação, ó, eu tenho que tirar o elemento do qual eu estou analisando. Então, o 3 não vale o 3 convergir para ele mesmo. Eu precisaria de outros pontos de x convergindo para o 3 e eu não tenho. Então, essa proposição, ela me mostra dessa forma que eu não consigo uma sequência de pontos de x convergindo para o 3, porque o ponto mais próximo de x, de 3 aqui, né? E do conjunto x, que não é o 3, são os pontos que estão aqui pertinho do 1, né? Então, ele não converge para 3 de jeito nenhum. De outra forma, veja aqui que para o 1 eu consigo uma sequência de pontos do conjunto x convergindo para um mesmo 1 não estando em x. E para o 0 também a gente consegue xn igual a 1 sobre n que converge para 0, tá? De pontos de x. No caso aqui a gente tem que tomar, eu já falei sobre isso também em outros vídeos, 1 sobre n mais 1, porque eu não quero o 1 nessa sequência, né? Eu não quero o 1 sobre 1 nessa sequência, porque o 1 não está em x, tá? O 1 não é elemento de x. Então, por isso que a gente toma a sequência 1 sobre n mais 1, porque essa sequência xn aqui, ela converge para o 0, começa do 1 meio. Vai 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, e por aí vai chegando bem pertinho do 0. Tá claro? Veja agora esse exemplo, eu tenho aqui um conjunto x sendo o conjunto dos pontos dessa sequência aqui. Aquela sequência que eu acabei de falar. 1 sobre n, tal que n pertence aos naturais. Então, quem que é o x? O x é o 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. E quem vão ser os pontos de acumulação desse conjunto x? Olhe bem, se eu tomar a igual a 0 e xn igual a 1 sobre n, eu tenho que xn é sempre diferente de a, tá? Porque xn, ele é sempre positivo, né? Sempre maior do que 0. O que mostra que essa sequência xn, ela tá todinha aqui no conjunto x. E ainda, se n vai para infinito, a gente tem que essa sequência xn converge para 0, ou seja, xn converge para a. Então, pela proposição, olha, a gente tem tudo, ó. A gente tem para todo n, né? A sequência xn está em x, e essa sequência xn aqui, não, tá pelo 3, tá? Então, ó, eu precisaria ainda adaptar para mostrar que isso daqui estava acontecendo. Mas não, vamos pelo 3. Se eu conseguir uma sequência xn em x, com xn todinha diferente de a para todo n, e xn convergindo para a. Então, o que acontece? Eu tenho que o a é um ponto de acumulação de x. Então, pela proposição anterior, o a está em x', né? Isso é, o 0 pertence ao conjunto dos pontos de acumulação de x. Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho 0. Eu tenho mais alguém nesse conjunto dos pontos de acumulação? Já que todos os pontos aqui são pontos isolados. O que é isso? O que é ser pontos isolados? Tenho que um xn, vamos supor aqui, é 1 sobre n, né? Quando eu desenho esse 1 sobre n, vou fazer uma reta bem grandona. Esse 1 sobre n aqui, eu tenho que o 1 sobre n menos 1, que é o ponto anterior, né? O anterior desse aqui,
é 1 sobre n menos 1. Veja que eu dividi o 1 por um número um pouquinho menor. Então, eu vou ter alguém um pouquinho maior. E o próximo número, o xn mais 1, é 1 sobre n mais 1. Eu dividi o 1 por um número um pouquinho maior. Então, vou ter um número, xn mais 1, um pouquinho menor. Então, tá aqui 1 sobre n mais 1, tá? Veja que eles são distantes um do outro. Esse é distante desse e é distante desse. Eu tenho aqui uma distância d1, uma distância d2. É o mesmo caso do 3. Se eu tenho que aqui o único ponto de x aqui é 1 sobre n, eu não consigo outros pontos do conjunto convergindo para o meu 1 sobre n aqui. Não consigo aqui fazer uma sequência de pontos chegando pertinho aqui. E existe uma bola aqui, olha, ao redor, né? O outro jeito. Uma bola ao redor de 1 sobre n, que eu posso pegar. Não vou pegar esse raio aqui, né? Vou pegar a metade entre esses dois, porque é a menor distância. D2 é a menor distância. Pegar essa bola aqui. E veja que nessa bola aqui não tem nenhum elemento de x sem ser o 1 sobre n. Então, como é que eu pego essa bola? Eu pego esse mais esse sobre 2, tá? Quem que é D2? D2 é igual a 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1 sobre 2, tá? É a metade, é o ponto médio entre esses dois pontos aqui. Então, nenhum outro elemento do conjunto x, né? 1 sobre n não pertence, 1 sobre n não pertence a x', já que a bola de centro em 1 sobre n e raio d2, onde d2 eu escrevi lá embaixo, né? Menos 1 sobre n, interseção com x é igual a vazio, tá? A gente explica isso pelo desenho que a gente fez, e isso aqui já é a prova. Então, aqui é só o zero mesmo que vai estar no conjunto de pontos de acumulação de x. Um outro exemplo que a gente pode ver é quem que é o conjunto dos pontos de acumulação de Q, tá? Veja que se A pertence aos reais, então toda a bola de centro em A, né, deixa eu escrever direitinho, para todo o epsilon maior do que 0, a gente tem que a bola de centro A e raio epsilon. Eu posso tirar o A daqui, tá? Porque toda a bola, todo intervalinho, né, dos reais, ele tem alguém de Q. Então, isso aqui é sempre diferente de vazio, porque Q é denso em R. Então, aqui, ó, eu tenho, né, se eu tenho o meu A aqui, pego a bola ao redor do A, eu tenho um intervalo entre A menos epsilon e A. Só de eu já ter um intervalo entre A menos epsilon e A, aqui tem alguém de Q, porque Q é denso em R. Veja bem, eu tomei um elemento qualquer dos reais e mostrei que para esse elemento dos reais, qualquer epsilon que eu tomar, essa expressão é verdadeira. Isso implica que R está contido no conjunto dos pontos de acumulação de Q. Mas, é claro que, né, se Q está contido em R, o conjunto dos pontos de acumulação dele também está lá. Isso dá pra gente que o conjunto dos pontos de acumulação dos racionais é o próprio R, porque Q é denso em R. Com esse exemplo, a gente conclui esse assunto. Vou deixar para vocês também uma lista de exercício e para poder fixar um pouco mais esse conteúdo. E a gente continua no próximo vídeo falando sobre conjuntos compactos. Bons estudos, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.